Olá, pessoal, tudo bem? Continuando o estudo da HP, nós vamos ver agora as funções de porcentagem. A calculadora HP12C, ela tem três teclas, né? Ela é diferenciada das calculadoras comuns e das calculadoras científicas, enquanto essas calculadoras possuem apenas uma tecla, né, para porcentagem. A calculadora HP possui três funções, né? Essas três funções aqui que a gente vai aprender hoje. Essas três teclas, elas, elas vão calcular aspectos diferentes da questão da porcentagem. Você não precisa converter porcentagem nos equivalentes decimais, né? Isso é feito automaticamente ao apertar qualquer uma dessas teclas. Então, nós temos, vamos conhecer primeiro as teclas, né? Nós temos essa primeira tecla aqui, né? Que é também denominada esse símbolo, que é a mesma tecla para porcentagem em qualquer outra calculadora padrão. Então, essa tecla aqui é a mesma dessa e faz a mesma coisa que em qualquer outra calculadora. Aí nós temos outras duas teclas que são diferentes. Nós temos a delta porcentagem. A delta porcentagem, o que ela faz? Ela calcula a variação percentual entre dois números. Então, se você quer saber o quanto de diferença que tem de dois números, ele calcula o percentual. Por exemplo, em 2018, a gente pagava, por exemplo, R$ 4 de gasolina, né? Em 2018, né? 2017, 2018, a gente pagava basicamente entre R$ 4 de gasolina. Hoje a gente está pagando por volta, né, de 6,10, né? Qual foi a variação, né? Qual foi o percentual de aumento, né, de um preço para outro, né? A calculadora ela faz esse cálculo, né? 4, eu pego 4, coloco Enter, aí vou pegar outro número, 6 e aperto, né, o botão de variação percentual. Ele vai dar aqui uma variação percentual de 52,50%. Então, de 2017 para cá, né, cerca de quase 3 anos, né, 2017, quase 4 anos, 3 anos, mais ou menos. A gente teve um aumento na gasolina de 52,50%. Então, essa tecla aí, ela calcula isso, ela calcula a diferença percentual entre dois números. Já essa tecla aqui, porcentagem T, ela calcula o quanto que um número representa de um total. Então, por exemplo, imagina que a turma de vocês tem 43 alunos. 43 alunos. Desses 43 alunos, vamos dizer que apenas uns 11 são meninos, né? 11 são meninos e o resto são meninas, né? Tem 43 alunos, nós temos 11 meninos e o resto meninas. Quanto que os meninos representam do total dessa turma? Então, a gente pode colocar aqui, ó. Primeiro a gente coloca o total, vamos lembrar aqui a calculadora. Vamos colocar o total, que é 43, então vou colocar 43. Enter. Aí vou colocar o número, né, que é 11, e aperto porcentagem total, ele vai me dar aqui o total de 23,26%, né? Os meninos representam 23,26%, né, do total de alunos dessa turma aqui, de 43. Então, serve basicamente para isso. O botão de porcentagem serve para você calcular a porcentagem, né, o valor de porcentagem de um determinado número. O delta porcentagem serve para você calcular a diferença percentual entre dois números. E a porcentagem T serve para você calcular o quanto que um número representa do total de outro número. Tá certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente aplica esses três exemplos, né, em situações do cotidiano. Então, lembre que a gente está trabalhando com calculadora financeira, a Gold, tá bom? A Gold que vai ser a do modo RPM, né? Quem está com calculadora Platinum vai ter que utilizar ela no modo RPM,
tá bom? Para poder funcionar. Então, a lógica é essa. Digite um número, depois Enter, e depois aperte as teclas, né? Correspondentes à porcentagem que você quer fazer. Então, um exemplo aqui. Ele quer que você calcule 18% de 566. Então, como é que eu faço, né? 18% de 566. Primeiro, você vai colocar o total, né? Então, 560. Depois, você vai apertar o botão Enter. Lembre que no exercício, vocês vão fazer dessa forma. Vocês podem colocar um abaixo do outro, né? Vocês podem colocar os números sempre um abaixo do outro ou na frente, tá bom? Tanto faz. Lembrando que as teclas que vocês vão apertar, vocês coloquem em forma de colchete. Então, 560, entre colchetes Enter, né? Depois 18 e o botão de porcentagem. Então, aqui, fazendo aqui, né, na calculadora, 560, Enter, aí 18 e o botão de porcentagem. Então, 18% de 560 dá R$ 100,80, né? Então, o resultado que deu aí na apostila. Outro exemplo aqui, né? Esse segundo exemplo já é um pouquinho mais complexo. Ele diz o seguinte: um vendedor propõe ao cliente um desconto de 18% caso o cliente compre 5 peças de roupa. Sabendo que cada peça de roupa tem um preço de tabela de R$ 43,00, qual o valor que o cliente deverá pagar? Então, vamos entender o problema. Primeiro, ele vai ter que fazer uma compra, né? Esse cliente ele comprou 5 peças de roupa e cada roupa custou R$ 43,00. Então, primeiro a gente tem que saber o total da compra, né? Para a gente saber o total da compra, a gente vai pegar o valor de cada peça e multiplicar pela quantidade de peças que eu comprei. Então, a gente vai ter que pegar R$ 43,00 e multiplicar por 5. Quando eu souber esse total, eu vou calcular 8% desse total e depois subtrair, que é exatamente o desconto que ele quer. Então, vamos resolver isso de passo a passo, né? Então, na calculadora aqui, eu vou colocar 43, né? R$ 43,00. Colocando aqui R$ 43,00. Vou dar um Enter, né? Depois eu vou pegar o 5, né, e multiplicar. Me deu um total de R$ 215,00. 215,00. Esse foi o total da minha compra, R$ 215,00. Só que eu comprando à vista, né, eu tenho um desconto de 8%. Então, vamos calcular quanto é 8% desse total? Então, vou pegar aqui 8, né, 8, e apertar a tecla, né, de porcentagem. 17,20. Esse 17,20 é exatamente o total, né? O total de que 8% representa desse valor, né? O 8% de 215, né? Que é 17,20. Só que ele quer saber quanto é que ele vai pagar. Então, eu tenho que subtrair esse valor dos 215, né? Então, é só apertar a tecla de menos, que aí ele vai subtrair e dar o valor que vai ser pago, que é R$ 197,80. Então, aqui você tem um passo a passo. 43, a tecla Enter, 5 vezes, 8 porcentagem e a tecla de menos, né? E aqui ele vai fazer o cálculo. A outra função de diferença percentual. No modo RPN, para encontrar a diferença percentual entre dois números, podemos seguir da seguinte maneira. Digite um número, né, base, aperte Enter para separar o segundo número de base, digite o segundo número e aperte a tecla, né, delta porcentagem. Se o segundo número for maior que o número de base, a diferença será positiva, né? Você colocar o primeiro número for menor do que o segundo, a diferença será positiva. Caso contrário, né, se o segundo número for menor do que o número anterior, a diferença será negativa. Portanto, a resposta positiva indica um aumento, enquanto a resposta negativa indica uma redução. Então, aqui ele traz alguns exemplos.
Ontem o valor de uma ação, né, da empresa Vale do Rio Doce caiu de 58,70 para 56,90. Qual a diferença percentual? Então, ele quer saber a diferença percentual desses dois números. Então, vamos fazer aqui na calculadora. Então, era 58,70, né? Então, vamos colocar aqui o primeiro número. 58,70. Vou colocar aqui Enter. Aí, vou colocar o segundo número, 56,90. Depois, vou apertar a tecla delta porcentagem. Quando eu aperto, vai dar o total de menos 3,7, né? Que é exatamente o valor desses valores. Outro exemplo aqui. No mês de janeiro de 2007, o preço médio do leite de gasolina era R$ 2,48. Já no mês de março do mesmo ano, era de R$ 2,59. Qual foi a diferença percentual entre os meses de janeiro e março, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, do preço da gasolina, né? Se fosse esse valor, né? Vamos lá, 2,48, então, coloco 2,48, Enter, o segundo valor, 2,59, e a tecla, né, delta porcentagem. Veja aqui que deu 4,44. Esse valor aqui é em porcentagem, tá certo? Ele está saindo o resultado, mas esse resultado aqui é em porcentagem, 4,44. A terceira função é de porcentagem do total. Então, no modo RPN, para calcular qualquer porcentagem no número, um número, né, é do outro. Qual a porcentagem de um número é do outro. Então, calcule o valor somado dos valores individuais, como cálculo aritmético complexo, né? Digite o número equivalente à porcentagem que deseja encontrar e aperte a tecla delta porcentagem T, né? Então, exemplo aqui. Ele traz um exemplo. Em uma universidade, em 2006, apresentava os seguintes números em relação ao seu corpo docente. Então, você tinha aqui 640 alunos do curso de administração, 280 alunos do curso de publicidade e propaganda, 420 alunos, né, do curso de contabilidade. Quer saber qual a porcentagem dos alunos correspondente ao curso de administração. Então, quanto é que esses 640 representa do total? Primeiro, a gente tem que saber o total, né? Então, a gente tem que somar isso daqui. Se eu somando isso daqui, vamos somar primeiro na calculadora, para saber quanto é que dá isso daqui, né? Então, vamos lá. Lembrando que a gente só precisa colocar, para somar 3 números, né? A gente vai precisar só inserir o primeiro. Então, 640, né? Enter. Aí eu vou pegar o segundo, 280 mais, né? Aí, somando com o outro, 420 mais, aí eu vou ter o total aqui de 1.340 alunos. 1.340 alunos. Esse daqui é o total de alunos da escola. Agora, eu preciso saber quanto é que 640, que é o total de alunos de administração, representa do total de 1.340. Então, é só eu pegar 640, né? 640 e aperta a tecla porcentagem T. Aí ele vai me dar o total de 47,76%, né? Que é o total, né? O número dos alunos de administração representa, né? Do total de alunos dessa faculdade. Observação. HP12C retém o valor, né? Total da memória, depois de calcular a percentagem total. Portanto, para calcular qualquer porcentagem de outro valor total, basta seguir da seguinte maneira. Pressione CLX para zerar o valor do mostrador, digite outro valor e aperte a tecla porcentagem T novamente. Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui quanto é que os alunos do curso de publicidade representavam do total, perceba que aqui, ó, ainda está na calculadora os 47,76, que representa a porcentagem, né, do total de alunos de administração. Vamos dizer que eu quero saber a porcentagem do total de alunos de publicidade. Então, eu vou apertar só a tecla CLX. Vou apertar o total de alunos, né, de publicidade, que é 280, e aperto
a tecla porcentagem T. Então, ele me dá o total aqui, que no caso é de 20,90%. Né? Não precisa eu colocar o total de novo para calcular. A calculadora ela já armazena, né, o total. Então, ela é bem inteligente. Se eu quiser saber o porcentagem de contabilidade, então era só eu zerar o CLX. Ó. Veja que ó, os 1.340 tá aqui armazenados na memória Y. Veja que os 1.340 alunos está armazenado aqui na memória Y. Então, se eu quiser saber o total de contabilidade, que foi 420, aperto 420 e aperto aqui, ó, delta T. Ele dá 31,34%. Então, perceba que o número do total ainda permanece aqui armazenado na memória Y da calculadora. Para digitar a porcentagem no número total, né? Quando você já sabe o valor total, digite o valor total, aperta a tecla Enter para separar o segundo número do total, digite um número equivalente à porcentagem de se calcular e aperte a tecla porcentagem T, né? Aqui ele traz outro exemplo. Sabe-se que uma empresa, o número total de funcionários é 1.260. No departamento de vendas trabalham 340 pessoas. Qual a porcentagem de pessoas que trabalham nesse departamento? Então, a gente tem aqui a questão, nós temos o total, né, de pessoas, que é 1.260. Então, vou apertar aqui, ó, 1.260. Então, 1.260. Vou apertar o botão de Enter. Ele quer saber que num determinado departamento de vendas trabalham 340 pessoas. Então, quer saber quanto que desses 340 representa do total de 1.260. Então, 340 e aperta o botão de porcentagem T, que vai dar um total de 26,48%, né, que é exatamente o total, né, o percentual que representa de 1.260. Então, essas são basicamente as funções de calendário, aliás, de porcentagem, tá certo? Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida pode me perguntar.